Para a apresentação dos resultados parciais das metas nacionais 2019, são convidados para compor a mesa, como coordenador, o conselheiro e presidente da Comissão de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas do Conselho Nacional de Justiça, ministro Aloísio Correia da Veiga, e como palestrante, a diretora do Departamento de Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça, senhora Fabiana Gomes. Obrigado. Tem a palavra o ministro Aloísio Correia da Veiga. Bom dia a todos. É uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui ao lado da doutora Fabiana Gomes, que é a diretora do Departamento de Gestão Estratégica do CNJ, e cumprimentar, o meu amigo conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, a quem eu tive a honra de suceder, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio Bentes, e em seu nome eu cumprimento a todos os senhores desembargadores, magistrados, magistradas, enfim, para falar sobre a história da nossa atuação no Poder Judiciário com relação à mudança do paradigma em face do compromisso que nós fizemos ao atrair para a norma interna constitucional a razoável duração do processo. A partir daí, é claro que a nossa responsabilidade passou a ser cada vez maior no sentido de darmos uma resposta à sociedade daquilo que nós prometemos em nível constitucional, ou seja, dar em tempo real a outorga do bem da vida. E cabe a nós, naturalmente, criar gestões estratégicas para que esse desiderato se realize. Então, essa história nossa e essa mudança do nosso paradigma com relação ao juiz na atualidade, quer dizer, o juiz que difere daquele juiz do século passado, em que primitivamente no século XIX era apenas e tão somente a boca da lei, ele se transforma exatamente no princípio de contribuição cada vez mais de dedicação à sociedade, no sentido que ele passa a ser o gestor de sua unidade judiciária e passa a ter um sentimento cada vez maior de alteridade, ou seja, de ver no judicionado, se colocar na pessoa do jurisdicionado para poder entender e para poder, naturalmente, trazer essa estrutura cada vez maior e o aprimoramento da prestação judicional. E essa política de metas nacionais do Conselho, ela contribui para esse aperfeiçoamento da prestação judicional, buscando proporcionar à sociedade serviço mais célere, com maior eficiência e qualidade. São inúmeras as reclamações por excesso de prazo que aportam à Corregedoria Nacional de Justiça. E, como Corregedor Nacional Substituto, recebi, nesse âmbito, incontáveis reclamações em razão da demora na prestação judicial. E tive a colaboração do Corregedor Regional, do Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça, o desembargador Fernando Torinho, aqui presente, a quem naturalmente não canso de reverenciar pela sua atuação diferenciada na Corregedoria do Tribunal de Justiça de Alagoas. E essa demora na prestação judicial, ela naturalmente exige de fato uma providência, existe de fato uma atuação. Por essa razão, a definição de metas e planos de trabalho para juízes configura a medida absolutamente necessária
para o saneamento de qualquer discussão em torno do tema, exatamente diante da morosidade, diante do atraso na entrega da prestação judicial. É preciso identificar exatamente quais são as causas que levam à morosidade e quais são as causas que levam ao atraso na prestação, para que políticas públicas se encerrem em torno dessa própria atividade, no sentido de melhorar essa atuação do juiz. E desde a instituição desse programa de metas em 2009, como metas de nivelamento, os órgãos do Poder Judiciário se reúnem anualmente para definir as metas e as prioridades estratégicas para os anos subsequentes. Dessa forma, o processo de formulação de metas nacionais está em constante evolução e a cada ano surgem novos fatores para aprimorá-lo. Ressalta-se que, a partir de 2013, com a instituição da Rede de Governança Corporativa, governança colaborativa do Poder Judiciário, a gestão participativa foi incorporada como um importante aspecto considerado no processo de formulação de metas, uma vez que possibilita contemplar as opiniões plurais e a visão dos diversos segmentos e instâncias na modelagem do processo. Atualmente nós temos 8 metas nacionais de diferentes temáticas, e meta realmente nos tira da zona de conforto, né? Muitas vezes causa até um pouco de questionamento com relação de como chegar ao cumprimento de todas elas. Mas a primeira delas é a produtividade, celeridade, conciliação, improbidade administrativa, crimes contra a administração pública e ilícitos eleitorais, execuções fiscais e não fiscais, ações coletivas, grandes litigantes e recursos repetitivos, grandes litigantes, violência doméstica e familiar contra a mulher, o feminicídio também. E nesse painel serão informados pela diretora do Departamento de Gestão, doutora Fabiana Gomes, esses resultados parciais das metas nacionais de 2019, relativos ao primeiro semestre, incluídos os dados até o mês de junho, não é mesmo? E, naturalmente, para demonstrar qual foi a nossa atuação no período e, de fato, esse cumprimento e essa mudança do conceito e essa busca pela melhoria das condições de trabalho de todos os juízes em nível nacional e pela melhoria da atuação como uma política pública séria de consagração de um ideal de justiça rápida, bem feita e, acima de tudo, voltada para o cidadão. Eu desejo a todos um excelente trabalho para que nós possamos, de fato, melhorar a nossa atuação. Muito obrigado a todos com esse trabalho excepcional. Obrigado. E eu passo a palavra à doutora Fabiana Gomes. Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento ministros, conselheiros, juízes e servidores na pessoa do ministro Aloísio, que é o coordenador desse painel e que tem feito um trabalho muito importante também no Conselho Nacional de Justiça. Eu vou pedir autorização do ministro para fazer a apresentação no púlpito, que aí fica mais fácil de visualizar os resultados. Não está funcionando? Está funcionando? Tá. Os dados apresentados pela Gabriela, diretora do Departamento de Pesquisas Judiciárias, foram referentes ao ano de 2018. Então, pensando um pouco também na construção das metas para 2020, é importante a gente fazer um acompanhamento dos resultados parciais das metas nacionais para o ano de 2019. Então, os resultados, como o ministro já falou, são referentes ao primeiro semestre de 2019. Nós extraímos os dados do Sistema de Metas Nacionais, que são todos os dados informados pelos senhores, pelos órgãos, né, pelos tribunais. A gente extraiu no dia 22 de agosto, então esses dados
são referentes ao primeiro semestre de 2019. É importante destacar que, para que a gente continue tendo bons resultados e que o relatório de justiça e números de 2019, 2020, referente ao de 2019, a gente precisa continuar com bom desempenho no ano de 2019. Não sei para onde ouviram. Eu acho que não está aí. Peço ajuda aqui para... Qualquer coisa eu me dirijo para não atrasar. Assim. Algumas dicas aqui da Gabriela que está... Tá indo, não. Tá, eu vou voltar para a mesa, porque aí fica mais fácil de fazer a apresentação. Posso ficar mexendo aqui? Obrigada, ministro. Mas aqui eu consigo visualizar também na tela. Bem, não está passando. Como o doutor Richard bem comentou, a gente planeja isso e não acontece. Calma aí. Eu acho que, na verdade, agora que vai. Agora está pequenininho, mas... Agora vai. Foi. Então, a gente já... Foram distribuídos já 9,4 milhões de processos e já julgados até o primeiro semestre 9 milhões de processos. Essa tabela mostra um pouco do fluxo processual até metade do ano, referente aos dados da Meta 1, né? Porque a Meta 1 é de celeridade processual, verificar o que conseguimos julgar com o que foi distribuídos. Essa tabela mostra um pouco como é que está por segmento de justiça. A gente percebe que um destaque, né, o próprio STJ já conseguiu julgar mais do que entrou e espera-se que a gente tenha um aumento de número de julgados em relação aos distribuídos. O gráfico mostra o percentual de cumprimento dos segmentos de justiça em relação à Meta 1, né? De forma geral, os dados estão positivos, a gente espera que aumente o desempenho, e os seguintes destaques podem ser dados em relação ao cumprimento da Meta 1, que é o TRE do Rio de Janeiro, o TJ de Amazonas, o TRF da 4ª Região, o TJ Militar do Rio Grande do Sul e o TRT da 16ª Região. Em relação ao cumprimento da Meta 2, que o foco é nos processos antigos, né, e que são pendentes, a gente tem essa tabela, né. É importante destacar que cada segmento de justiça propôs uma meta, né. Então, para cada um dos segmentos tem um percentual para a meta de 2019, e esses são os percentuais de cumprimento. Esses dados a gente vai estar disponibilizando. Primeiro tem o painel, que o ClickView está online, são os dados que são lançados pelos tribunais, já estão disponíveis. A gente só fez essa apresentação para pequena reflexão do que a gente tem no projeto de dados parciais, para que os senhores observem o desempenho de cada segmento ou tribunal superior. A Meta 2, em relação aos tribunais superiores, também tem um percentual de cumprimento que está positivo, né? E a gente faz o destaque para os seguintes tribunais: o TRE de Alagoas, o TRE de Roraima. Tem muitos tribunais que já cumpriram a Meta 2 em todos os períodos. Isso é um grande destaque, é um dado bastante positivo. Aquela relação anterior mostra que temos muitos tribunais que já cumpriram a Meta 2, que é uma meta bastante difícil, nos 2 períodos de referência. Em relação à Meta 3, que é a meta de conciliação,
essa meta, no ano de 2019, a Justiça Estadual aderiu à meta e nós temos os seguintes dados. Até junho, foram 3,7 milhões de casos que foram solucionados por conciliação. A Justiça Estadual contribuiu com esses 3.150.856 conciliações, a Federal 119.000 e a do Trabalho 419.000. Os tribunais que têm destaque foi o TJ do Maranhão, TRF da Terceira Região, TRF da 19ª, que já vem cumprindo o maior percentual de cumprimento em relação à meta 3. A meta 4 ela é aplicável à Justiça Estadual, à Justiça Federal, Eleitoral, Militar e ao STJ. Trago aqui os seguintes destaques em relação ao cumprimento da meta 4, que é o TJ-TFT, TJ de Roraima, TJ de Sergipe, TRF Terceira Região, TRF Quarta Região, que já possuem mais de 100% de cumprimento da meta 4. A Justiça Militar Estadual apresenta o melhor desempenho entre os segmentos que já cumpriram a meta 4 para as auditorias militares, com 110% de cumprimento, e está com 93% de cumprimento no 2º grau. A meta 5, questão de execução fiscal, o segmento da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal, eles têm essa meta, e a tabela que mostra um pouquinho do que já foi distribuído e do que já foi julgados e baixados. A do Trabalho ela tem execução fiscal e execução não fiscal, já foram distribuídos 5.052 e baixados 6.855. E já vem cumprindo com 96% da meta. E a Federal ela só tem na meta a parte de execução não fiscal. E já vem também apresentando uns 545 mil processos já baixados. O TRF da Terceira Região e o TRT da 21ª são os tribunais com maior percentual de cumprimento até junho. A meta 6, que são de ações coletivas, faço novamente o destaque, a gente tem meta para cada segmento de justiça e também o período de referência, onde são procurados os processos. A gente vem com um desempenho também relativamente positivo, Então, temos já alguns tribunais que já cumpriram a meta 6 em todos os períodos. O destaque vai para o TJ-TFT, TJ de Alagoas e TJ de Mato Grosso do Sul. São alguns tribunais estaduais que já vêm cumprindo a meta 6, que são de ações coletivas. A meta 7 é uma meta voltada para a Justiça do Trabalho, e para o STJ. Tem um resultado positivo. O gráfico mostra, inclusive, que o TST e os TRTs já vêm cumprindo a meta até o momento. Esses dados é até importante observar que podem ser alterados porque novos processos estão ingressando no judiciário e, às vezes, o desempenho que está sendo lançado e apresentado agora pode alterar, mas são resultados que a gente tem que mostrar o desempenho como está sendo realizado pelos tribunais. E o STJ, até junho, já julgou todo o estoque dos temas afetados até 18 de março de 2016, o que corresponde a 125% do cumprimento da meta. A meta 8, ela se tornou, em 2019, uma meta processual, E, apesar de estar com cumprimento de 39% e 35,9% em relação à violência doméstica e o feminicídio, a meta é uma meta de 50%. Então, relativamente, já estamos quase na metade de cumprimento e merece destaque o TJ de Roraima, de Rondônia, e o que cumpre a meta tanto com relação à violência doméstica quanto a de feminicídio. Eram essas informações que a gente do Departamento de Gestão Estratégica gostaríamos de apresentá-los. Boto o e-mail do pessoal do monitoramento lá dentro do DGE, que é a seção de monitoramento chefiada pelo Pedro, que eu acho que vocês sempre entram em contato. E então faz parte da equipe a Fernanda e a chefe da divisão é a Gabriela, então podem ficar entrando em contato com eles. A gente pede que lancem os dados de forma mais correta possível no sistema de metas nacionais. Toda vez que vocês observarem que tem alguma inconsistência, podem ligar para a gente, o departamento está lá para isso, para a gente ter os dados mais fidedignos possíveis. E era essas informações que nós gostaríamos de apresentá-los
em relação às metas nacionais, os resultados parciais de 2019. Obrigado. De fato, as notícias têm sido cada vez mais otimistas com relação ao cumprimento de metas. É sabido, as metas, sobretudo as metas nacionais, elas tiram todos nós de uma zona de conforto para tornarmos proativos e protagonistas de uma mudança, de uma realidade. Então, a meta é exatamente a mudança daquilo que nós estamos habituados a viver. Então, cada vez vai crescendo mais o objetivo a ser alcançado e as metas vão sempre aumentando. Eu nunca vi diminuir a meta, né? A meta é sempre algo para que nós possamos alcançar. Mas as notícias, sobretudo da atuação do Poder Judiciário nesse primeiro semestre, está sendo, de fato, bem alvissareira, dizendo que vale a pena e que nós damos conta daquilo que a que nós somos submetidos. Eu agradeço a doutora Fabiana Gomes, diretora do Departamento de Gestão Estratégica do CNJ, não é? E esse é todo o objetivo do CNJ, de estabelecer essas políticas de aperfeiçoamento, de aprimoramento do Poder Judiciário. Eu passo a palavra e retorno ao cerimonial. Muito obrigado, senhores. Senhoras e senhores, neste momento será feito o intervalo para o almoço e aproveitamos para informar que os trabalhos serão retomados às 14 horas com as reuniões setoriais das corregedorias e dos segmentos de justiça